Oi, pessoal. Meu grupo é composto por mim, Raíssa Por Deus, Vitor Lucas, Gabriel Mota, Ademar Santos e Jefferson Dantas. Nós ficamos responsáveis por criar um controle acadêmico. Nós podemos começar definindo que controle acadêmico é o registro da vida escolar do aluno, uma das partes mais importantes para a organização de uma instituição grande. Ele envolve armazenamento de dados e uma excelente administração das suas funções. Os membros da comunidade acadêmica que têm acesso a ele são a coordenação, o professor e o aluno. Um dos pontos que a coordenação se responsabiliza é a distribuição de vagas de cadeiras durante o período, e também auxilia o aluno com o fluxograma de quais cadeiras ele deve pagar por período para ter uma grade bem estruturada. O professor pode colocar presença, falta e nota no aluno, enquanto o mesmo pode verificar seu histórico, suas notas, presenças, faltas e CRA. Nós temos também que o controle acadêmico apresenta algumas vantagens, como otimização do tempo dos funcionários e alunos, diminuição dos erros, maior organização, além de uma diminuição significativa de gastos, porque a digitalização poupa recursos e uma todos envolvidos. Neste projeto, nós tivemos como inspiração o controle acadêmico da nossa universidade, implementando métodos para nos aproximarmos ao máximo do que já fazemos uso. Consideramos que o aluno da instituição poderia escolher entre 30 cadeiras disponibilizadas pela coordenação. O professor poderia colocar nota pelo método Coloca Nota e informar quais cadeiras quer ministrar pelo método Ministrar Cadeiras. O método Seleção Cadeira serve para o aluno informar quais cadeiras ele quer cursar no período, mas ele também vai poder ver suas notas e trancar alguma cadeira através de trancar cadeiras e imprimir notas cadeiras. A coordenação vai poder remover cadeiras caso algum aluno. Nós tivemos como objetivo nos aproximar ao máximo do controle acadêmico da UFCG, além de utilizar corretamente os comandos aprendidos durante o curso, como o comando pushback para um modelo mais eficiente de armazenamento, além de criar um programa que permite que alunos, professores e a coordenação interajam entre si. Também fizemos uma interface de interação simples e métodos sucintos e eficientes. Bom dia, meu nome é Vitor Lucas e vou apresentar aqui para vocês o diagrama de classes UML do nosso projeto. Ele acabou ficando bem simples, se tratando de uma classe base chamada usuário, que possui algumas variáveis membros e funções membros que são comuns aos objetos derivados, como é esperado, como nome, campus, matrícula, senha. E já as classes derivadas, temos a classe aluno, a classe coordenação, que ela também é responsável por alocar dinamicamente os objetos aluno e professor, além de cadeiras também, das cadeiras. E temos a classe professor. Bem, eu sou Jefferson e fiquei encarregado de apresentar uma parte dos casos de uso do programa. Visão externa das funções e serviços do programa. Como resposta para a pergunta sobre o que o programa faz, ele auxilia o aluno, professor e coordenação na tarefa de organização e vinculação uns com os outros no meio acadêmico. E como resposta para como o programa faz, por meio dos dados implementados, o programa se encarrega de juntar os dados do determinado usuário que fez o login e, assim, dar as especificações exigidas pelo mesmo. Bem, algumas das funcionalidades do programa são: com o login feito, o usuário poderá ver seus dados. Pegando o exemplo de aluno, ele poderá acessar seus dados e assim visualizar seu campus, matrículas e nome que estão no sistema. O usuário também poderá implementar e modificar alguns dados, caso isso seja uma funcionalidade do seu cargo na instituição, como exemplo que são a coordenação e os professores. Os atores que constituem o programa, como vimos anteriormente, são alunos, professores e coordenação.
O ator que o usuário irá entrar ou fazer o login dependerá do cargo exercido por ele na instituição. Alguns exemplos de casos de uso são cadastrar alunos ou professores, que é feito pela coordenação, implementar notas no sistema, que é feito por professores, e se matricular em algumas cadeiras, que é casos feitos por alunos. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel e eu vou falar aqui sobre os casos de uso do nosso programa, explicando através desse diagrama aqui, certo? Primeiramente, quando um usuário chega para fazer uso do nosso projeto, ele tem uma classe usuário, no qual ela vai pedir um login para ele, para caso ele seja um aluno, um professor ou da coordenação. Caso ele seja aluno, ele vai ter algumas coisas para serem feitas, certo? Primeira coisa, ele vai tentar fazer o login. Caso o login dele esteja correto, vai verificar e ele vai entrar na sua conta. Caso não esteja, ele vai receber uma mensagem de erro de senha ou matrícula, certo? A partir do momento que ele entrou na sua conta, ele tem acesso às cadeiras que são ofertadas para se matricular, certo? Ele vê a lista de cadeiras ofertadas. A partir disso, ele pode realizar sua matrícula, no qual ele adiciona cadeiras ao seu horário. Claro que se ele tiver um choque de cadeiras, ele vai receber essa mensagem. Depois que ele faz essa realização da matrícula, ele pode consultar as cadeiras que ele está matriculado. Quando ele faz essa consulta, ele tem acesso à lista delas e pode ver suas notas também, que foram dadas ao longo do período. Além disso, ele pode solicitar o trancamento de cadeiras, que vai gerar uma remoção da cadeira dele, da lista de cadeiras que ele está cursando. Ele vai solicitar esse trancamento, a coordenação vai finalizar o processo, certo? E por fim, ele consegue alterar a senha da sua conta. Todo mundo esquece a senha de vez em quando, ele pode altera a senha, resolver o problema. Agora, o professor, caso o usuário seja professor, ele vai novamente ter o acesso ao login, que vai repetir seu processo de verificar a senha, caso seja verdadeira ou caso tenha uma mensagem de erro, certo? O professor também pode realizar um desvínculo da cadeira. Por exemplo, ele deu o nome dele na lista para matrículas no começo do período, mas houve um problema no sistema dele ou com um choque com outros professores. Ele decide sair, realiza um desvínculo, remove ele da lista, certo? Ele também pode ter acesso à troca de senha, é claro, certo? Ele pode ver os alunos que estão matriculados em sua cadeira, por exemplo. Ele abre uma lista de alunos de cadeira, ele vai ver os alunos que estão matriculados nela. A partir disso, ele pode acessar essa lista. E dessa lista, ele modifica as notas dos alunos, por exemplo, da nota da prova, possivelmente de um trabalho que ele passou durante o período, ele também pode somar essas notas, certo? E claro, ele também pode diminuir as notas, seja por uma punição aí, né? Caso seja da coordenação, vai passar novamente por aquele processo de login. A coordenação vai ter acesso às cadeiras, ela é quem vai listar isso para o aluno e para o professor também. Por exemplo, ela vai disponibilizar o professor com as cadeiras, ele vai ser responsável. Ela também remove o professor da cadeira e o aluno, certo? A partir disso, ela consegue inserir as cadeiras no período de matrícula. Por exemplo, uma cadeira que não podia ser dada antes passa a ser dada por algum motivo digital, certo? Ela consegue remover alunos, remover professores, certo?
e ela consegue listar os alunos e as cadeiras disponíveis para cada um deles. Por exemplo, ela vai ter acesso a quantas pessoas foram concluídas no processo, certo? A coordenação ela tem ligação com todas as outras duas classes, professor e aluno, certo? No geral é isso, ok? O programa ele funciona seguindo essa regra do diagrama, certo? Muito obrigado aí, vou finalizar aqui minha parte. Bom dia, pessoal. Meu nome é Edmar, faço parte do grupo que implementou o projeto de controle acadêmico universitário. Eu separei alguns temas aqui para comentar com vocês sobre o desenvolvimento do projeto. O primeiro foi a sensação prazerosa que a gente teve de realizar a implementação de algo que a gente realmente tem contato toda semana, todo dia. Além disso, essa relação trouxe também o entendimento da natureza de diversos bugs, inclusive bugs que podem colocar a integridade dos dados, a segurança dos dados dos alunos, dos professores em risco. Então, isso aí elevou a importância de se realizar um tratamento de erros bem feito e bastante, digamos assim, intenso. Além disso, queria listar algumas dificuldades que tivemos como equipe. A primeira foi a questão da organização do tempo e das tarefas individuais, pois como muitos integrantes da equipe têm muitas cadeiras ou até trabalham, ficou um pouco difícil encontrar um horário que todos estivessem disponíveis para reuniões. Então, isso aí acarretou em algumas lógicas diferentes no programa, escritas diferentes, e como resultado, apesar do programa funcionar bem, ele não manteve uma mesma sistemática, uma mesma tipo de escrita, às vezes um tipo de indexação diferente ou coisas desse tipo. Além disso, o Replit, apesar de ser muito útil nesse caso, ele se mostrou um pouco instável e tedioso, porque a questão da internet poderia prejudicar, inclusive prejudicou, a escrita do programa. Um dos membros ele estava com instabilidade na internet e acabou perdendo parte do código que ele escreveu. Então, o processo de repetição, por conta desses tipos de erro, foi bastante tedioso. E como consideração final, eu queria deixar claro que, inicialmente, a pessoa não tem a ideia de que o controle acadêmico é uma coisa que tem tantas relações entre os usuários. Mas, à medida que a gente foi analisando isso aí, construindo isso aí, a gente viu que o professor tem um tipo de relação com a coordenação, tem um tipo de relação com o aluno tem um tipo de relação com a coordenação, um tipo de relação com o professor, e, enfim, além dos outros tipos de usuário que podem ter. E, de modo geral, isso aí foi bastante interessante para o entendimento do projeto em si. Então, no mais, eu queria agradecer pela paciência de vocês